Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Igreja de Cristo. Bom dia, meus guerreiros de oração. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Que bom poder acordar mais uma vez neste sábado pela manhã com o propósito de começar o dia louvando ao Senhor, começar o dia glorificando o seu nome, começar o dia ouvindo e recebendo dele as suas instruções para o nosso cotidiano. E eu quero, nesta manhã, aproveitar o momento para uma reflexão preciosa da parte de Deus para as nossas vidas. Olha, queridos, a Bíblia, ela vai nos dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. E hoje eu quero refletir sobre, hoje é tempo de ouvir a Deus. Diante das circunstâncias, diante dos momentos turbulentos que estamos vivendo, diante dos momentos de insegurança, eu quero crer que hoje é um tempo propício para nós ouvirmos a Deus. O nosso Deus, através da história, ele tem tentado de todas as formas se relacionar com o homem. Ele demonstrou esse interesse em toda a história da humanidade até hoje. E através do tempo, Deus usou os seus profetas, os patriarcas. Deus usou homens especiais que pudessem ser os seus porta-vozes, e a sua tentativa era sempre de se relacionar com o homem, usando uma linguagem que o homem pudesse entender, se adequar, compreender qual o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Durante muito tempo, ele usou os profetas como porta-vozes, mas depois de um tempo, diz o autor da carta aos Hebreus, que Deus utilizou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que veio em forma humana, que veio para revelar a sua vontade. E Jesus fez todo o esforço para se assemelhar aos homens, usar a linguagem do homem, entender o comportamento do homem. E aí Jesus usou várias formas de comunicação. Na sua palavra aos homens, ele usou figuras de linguagem, ele usou parábolas, ele usou elementos da natureza como sal, semente de mostarda, trigo, joio, e o propósito do Senhor era deixar-se entender pela inteligência e pela capacidade humana. E Deus estava sempre em busca de métodos que pudessem facilitar a compreensão do homem para as suas palavras, para que ninguém pudesse dizer que a mensagem de Deus era difícil, era complexa, era incompreensível, porque a Bíblia está sempre nos dizendo que a palavra de Deus não está distante de nós, está perto de nós, ela está no nosso coração, na nossa mente, numa
proposta clara, saudável, onde nós podemos nos relacionar com Deus. E hoje eu quero falar sobre a experiência do profeta Jeremias com o Senhor. No capítulo 18 do profeta Jeremias, nós lemos o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós o que este oleiro fez com este vaso, ó casa de Israel. Assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Queridos, Deus estava querendo aproveitar a experiência do profeta. Deus estava querendo aproveitar o conhecimento do profeta, o seu envolvimento com as pessoas, o conhecimento do profeta na função do oleiro, naquilo que ele fazia. E Deus disse: Jeremias, você vai lá na casa do profeta, na casa do oleiro, e veja o que é que ele está fazendo. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Lá eu lhe direi o que é que eu quero que você observe. E Jeremias disse que desceu à casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo um vaso de barro precioso, e enquanto ele estava fazendo aquele vaso, o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E como o vaso quebrou-se, o oleiro pegou a mesma massa, os cacos do vaso quebrado, refez toda aquela massa e fez daquilo um novo vaso, conforme lhe pareceu bem fazer, conforme agradou ao seu propósito, conforme agradou os seus olhos. Depois de refeito o vaso, o Senhor questiona o profeta Jeremias: eu não poderia fazer de vocês, o povo de Israel, o que este oleiro fez com este barro? Porque assim como o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Eu poderei fazer o que o oleiro fez a este barro, porque eu tenho o controle, eu tenho o poder, eu sei o que é melhor para este povo. O que o Senhor esperava que o povo fizesse era esse quebrantamento, quebrar-se nas mãos de Deus, para que Deus pudesse fazer dele um novo vaso, um novo canal, algo que o Senhor pudesse ter controle pleno, total, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe exatamente qual o melhor momento, qual o melhor modelo de vaso para colocar num ambiente onde ele possa ser útil, onde ele possa servir, onde ele possa mudar até o clima, o ar do ambiente. É o oleiro que tem poder para transformar um vaso que pode até ser tido como um vaso sem muita importância, um vaso sem a devida honra, para um vaso de honra e colocá-lo num momento
no lugar propício, no lugar adequado, para que ele possa luzir, resplandecer, valorizar o ambiente, dar vida, dar sentido àquele ambiente ali. E a grande pergunta de Deus para o profeta foi esta: eu não poderia fazer de vocês o que o oleiro fez a este vaso? Meus queridos, muitas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldades, momento de turbulência, momento de inquietação. Muitas vezes apelamos para o Senhor, apelamos até para que Deus mude a nossa história, para que o Senhor quebre a nossa vida. E o que Deus mostrou para o profeta Jeremias foi: enquanto o vaso estava sendo feito, ele quebrou-se. Nem o oleiro quebrou, nem ninguém interferiu, mas o vaso, numa atitude pessoal, espontânea, de escolha própria, quebrou-se e não resistiu a um novo formato. O homem, o oleiro que estava trabalhando com a massa, refez tudo e daquela mesma massa fez um novo vaso conforme a sua vontade. Queridos, o nosso oleiro é o Senhor. Ele nos conhece, ele sabe o valor que nós temos, mas ele sabe que ele depende da nossa vontade, ele depende do nosso interesse em ser útil, em querer se submeter à sua vontade, em querer aceitar o novo formato de vida que o Senhor tem para nós. E através desse novo formato de vida, nós podermos ser bênção, podermos ser útil, porque vamos ser aquele vaso, naquele formato que o Senhor sabe que a partir dali nós podemos ser útil, podemos valorizar o ambiente em que nós fomos colocados, podemos valorizar o trabalho daquele oleiro. E a nossa proposta nesta manhã, o nosso apelo nesta manhã é que nós possamos entender essa palavra do Senhor. Poderei eu fazer de vocês o que esse oleiro fez a este vaso. O vaso quebrou-se e foi refeito de acordo com a vontade do oleiro e dentro da sua visão da necessidade do ambiente para o qual aquele vaso estava sendo feito. E eu quero que você pare e reflita sobre isso. Que tipo de vaso eu quero ser? Que lugar no reino eu quero estar? Qual a minha função? Qual a posição que eu devo estar para que eu possa ser valorizado no ambiente, na casa de Deus, no reino do Senhor, para ser útil para o seu povo. Que o Senhor nos abençoe de forma rica e poderosa. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós sentimos o Teu cuidado através da Tua provisão, da Tua instrução, do Teu chamado, da Tua convocação, para sermos instrumentos Teus. Faz de cada um de nós vaso para a honra e para a glória do Teu santo nome. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.